Olá, pessoal. Paz e bem. Tem um tempo que nós estamos querendo conversar um pouco a respeito do Concílio Vaticano II e da sua influência na nossa liturgia e catequese hoje, em 2020. Eu queria começar relembrando que o Vaticano II tem uma série de precedentes históricos que nós não podemos esquecer. Então precisamos voltar um bocado na história da Igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana nasce do movimento de Jesus. Logo após a ressurreição, o Senhor nos deixa a Igreja confiada a Pedro. A Igreja dos primeiros anos, ela é um movimento dentro do judaísmo extremamente perseguido. Perseguido pelos judaístas, pelos judeus, e perseguida também pelo Império Romano, a ponto de nós termos o período das grandes perseguições. E durante todo esse período, a Igreja vai se reunindo, se organizando, fazendo concílios. Concílio é um grande conselho, uma grande assembleia, onde as questões começam a ser resolvidas. O primeiro concílio nós encontramos lá nos Atos dos Apóstolos, o Concílio de Jerusalém, que traz uma importante decisão a ser tomada. Para sermos cristãos, precisamos ser circuncidados para depois sermos batizados ou apenas batizados? Naquela grande discussão, Paulo, Pedro e os demais apóstolos chegam à conclusão de que ser cristão não é ser judeu. Assim, para ser cristão, nós precisamos ser batizados, não precisamos ser circuncidados. Ou seja, o cristianismo sai, ele nasce, mas ele sai das entranhas do judaísmo. E vai ser perseguido durante anos, durante séculos, pelo Império Romano. Durante ainda o período das perseguições, nós vamos ter ali no ano de 304 o concílio de Elvira e Nicéia. Esse concílio começa a marcar uma organização da estrutura eclesial e nele é definido então que até a ordenação os padres, os sacerdotes podem se casar. Porém, depois de ordenado sacerdote, não será permitido mais o matrimônio. Ou seja, quem se torna diácono e é ordenado solteiro deve permanecer celibatário, solteiro. Quem se casar antes pode se casar e depois se tornar sacerdote. No ano de 313 depois de Cristo, nós temos uma grande mudança. A igreja que era perseguida chega à conversão de uma pessoa muito importante, nada mais, nada menos que o imperador romano Constantino. Com a conversão de Constantino e sua família, Constantino promulga o Edito de Milão. E o que é que o Edito de Milão estabelece? A liberdade religiosa dentro do império, ou seja, cada um pode praticar a sua religião sem ser perseguido, e isso vai ser muito importante para os cristãos, que agora podem se reunir publicamente, e também autoriza que sejam erguidos templos cristãos, igrejas. E aí os cristãos começam a viver dias menos difíceis, já que agora o próprio imperador romano é um cristão. No entanto, a situação avança mais, e em 380 depois de Cristo, o imperador Teodósio promulga o Edito de Tessalônica. O Edito de Tessalônica, ele praticamente vira o jogo, porque Teodósio impõe o cristianismo como a religião oficial do império. Teodósio ele proíbe completamente outros cultos que não o culto cristão e promove a perseguição dos pagãos. Então, os cristãos de perseguidos agora têm autorização para se tornar perseguidores.
Durante todo esse tempo, e avançando mais adentro na Idade Média, nós temos o cristianismo sendo orientado no Ocidente pela Igreja em Roma. O cardeal romano é o grande representante da Igreja Ocidental, e, por outro lado, o Oriente sendo orientado pelo Patriarca de Constantinopla. Isso vai perdurar e isso vai trazer também visões diferentes da fé, questões teológicas vistas de maneiras diferentes. E isso, a Igreja Romana é sempre mais frágil do que a Igreja Ortodoxa. Até que no século VI, o que acontece? Há um aumento da força, há uma expansão do reino dos francos, futura França, e com a expansão dos reinos francos, a Igreja Ocidental começa a ter maior força no ambiente religioso, no ambiente da época, da Idade Média. E ali, em 1015, o cardeal romano Humberto, responsável pela Igreja no Ocidente, ele emite um ato que excomunga Miguel Celulário. Quem é Miguel Celulário? Miguel Celulário é o patriarca de Constantinopla, da Igreja do Oriente. Isso põe em grande conflito a Igreja Ocidental e a Igreja Oriental. Resultado desse ato do cardeal Humberto. No ano de 1054, ocorre o primeiro grande cisma na Igreja Católica, dando origem à Igreja Católica Apostólica Romana e à Igreja Ortodoxa, sediada em Constantinopla. A partir daí, a partir desse cisma, a Igreja Católica Romana passa por um processo de maior clericalização. Em 1123, ocorre o primeiro Concílio de Latrão, que começa a colocar regras para a atividade clerical, regras para a escolha dos bispos, e essas regras vão afastando os leigos, os seculares, das decisões tidas como propriamente clericais. Então, a eleição dos bispos, a tomada de decisão dentro da igreja, começa a ser concentrada entre religiosos, entre sacerdotes e congregações. Em 1215, o quarto concílio de Latrão vai estabelecer, então, o celibato obrigatório para todos os sacerdotes católicos. E aí, a partir dessa época, início do segundo milênio, e 1215 temos ali São Francisco, nessa época, aí pelo mundo, nós vamos ter a concentração do poder na igreja nas mãos do clero. E isso vai perdurar até ali pelo século XV, quando um monge, hoje muito conhecido, Martinho Lutero, propõe uma série de teses nas quais ele discorda da forma como a igreja vem sendo conduzida. E aquelas teses de Martinho Lutero, apoiadas por um ambiente político em que os reis germânicos não querem, não aceitam mais o domínio, a cobrança do Império Romano, isso vai provocar um outro novo cisma, o cisma protestante. E aí, a partir do protestantismo, nós temos a necessidade, a Igreja Católica sente uma necessidade de reação, e essa reação vem no período de 1546 a 1563 com o Concílio de Trento. O Concílio de Trento faz uma revisão doutrinal de toda a vida da Igreja, de sua organização, e estabelece os novos ditames. O Concílio de Trento tenta refazer a força da Igreja Católica Apostólica Romana, inclusive impulsionando as missões aos novos mundos, como a América. Para isso tem muita influência a força de congregações como os jesuítas, que surgem nesse período,
os franciscanos, os dominicanos, que são missionários. E aí, avançando a igreja, nós temos a Revolução Francesa. No pós-Revolução Francesa, fica muito clara a necessidade de separar Estado e igreja. Estado, governo, governo de toda a sociedade, e igreja deve cuidar das questões espirituais. À medida em que esse pensamento sobre o Estado evolui, o pensamento quanto à igreja, ele cada vez mais se fecha. A igreja se fecha sobre ela mesma, sobre as suas práticas e sobre os ditames espirituais. Ali, no pós-Revolução Francesa, nós temos o avanço científico, tecnológico, a Revolução Industrial, nós temos a resistência popular aos estados absolutistas, que vai se dar muito fortemente com a Revolução Bolchevique na União Soviética, com a Primeira Grande Guerra Mundial, com a Segunda Grande Guerra Mundial. Os trabalhadores no início do século XX, percebendo a sua força e a necessidade de serem tratados de um modo diferente, e os estudantes também, porque a educação começa a ser vista como algo importante. E tudo isso vai trazer na igreja ali do início do século XX, inclusive no Brasil, movimentos como Juventude Agrária Católica, Juventude Estudantil Católica, Juventude Operária Católica, Juventude Universitária Católica, a própria Ação Católica. E no meio de todas essas reflexões, onde temos vários religiosos e religiosas, começa então um questionamento a essa igreja fechada, concentrada em si mesmo, que nega esse novo jeito de o mundo ser, esse jeito chamado moderno, de um mundo urbano, de um mundo industrializado, de um mundo com pensamentos diferentes. E vários monges e mosteiros, especialmente na França e na Bélgica, começam a propor que nós católicos precisamos nos reaproximar da Bíblia, da liturgia e da patrística, ou seja, dos primeiros padres da origem da igreja. E todo esse movimento vai fazer com que um bom velhinho, seja eleito Papa num momento crucial da igreja. Início da década de 1960, ali em 1963, chega até nós o bom velhinho Papa João XXIII. João XXIII, ouvindo os gritos da modernidade, a dificuldade da igreja de permanecer viva, permanecer igreja de Jesus Cristo nos tempos pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial, nos tempos de necessidades sociais aberrantes, João XXIII, então, convoca um grande concílio ecumênico, o Concílio Vaticano II. Bem, sobre o Concílio Vaticano II, falaremos em uma nova oportunidade. Obrigado pela atenção, paz e bem.